Vamos lá. Mestre Jesus, estamos agradecidos pela oportunidade desses estudos com Emmanuel, com Joana de Ângeles. Estamos agradecidos também por toda a literatura que Amélia Rodrigues nos trouxe e nos traz. Somos muito felizes de podermos começar com as orientações sobre as leis morais, sobre essa parcela que nos cabe, para que possamos, Senhor, receber o banquete que o nosso Pai já nos oferece há muito tempo. Que nós possamos, de agora em diante, sermos firmes nesse propósito de aprender, de estudarmos e de praticarmos, para evoluirmos sempre. Agradecidos estamos imensamente pelo propósito de servir essa assistência e essa educação que já permeiam nossos corações, que nós possamos mantê-las até o fim de nossas vidas, nesta encarnação. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza, gente, vamos lá. Então, olha só, deixa eu abrir meu livro. Nós estamos no capítulo... No capítulo número 9, né? No 9º capítulo. Nós vamos começar no meu livro aqui, que é esse aqui, ó. Não sei se é igual do pessoal. Esse livro, nós vamos começar na página 125. Chegando ao lar. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Página 125 do livro novo, quarto parágrafo. Bom, eu vou colocar aqui para compartilhar algumas coisas com vocês. Só um pouquinho. Beleza. Estou compartilhando a tela com vocês? Sim. Beleza, bora lá. Eu sempre pergunto, eu faço isso com os alunos e aqui também, é a mesma coisa. Compartilhando tela e bora lá, calúnia vitoriosa, certo? Vamos lá. Vamos dar uma relembrada aí na situação, no contexto que estamos. A Ana e o Simeão, né, que é o tio dela, foram avisar a Lívia que Jesus ia ser crucificado, pedindo ajuda para ver se ela conseguia, né, alguma solução para o caso. E aí temos aí a Lívia indo, né, ao Palácio de Pilatos para fazer esse pedido. E ela sai, né? Pilatos diz a ela que não tem mais jeito, e ela sai, e o esposo, que também estava lá, pela calúnia de Sulpício Tarquínio junto com Fúvia. E aí o marido,
que é o senador Públio, vê Lívia saindo dos aposentos íntimos de Pilatos. Então, temos essa situação aí. Vamos lá. Então, começando aqui na página 125. Alguém quer ler? Chegando ao lar. Posso ler? Obrigada, Marta. Chegando ao lar, seu primeiro cuidado foi retomar a túnica habitual, buscando um recanto mais silencioso dos seus apartamentos para orar com fervor ao Pai da infinita misericórdia. Daí a minutos, ouviu os ruídos indicativos da volta do esposo, que notou se recolhia ao gabinete particular, fechando a porta com estrépito. Lembrou-se então que de sua casa era possível avistar ao longe os movimentos do Gólgota, procurando um ângulo de janela de onde conseguisse contemplar os penosos sacrifícios do mestre de Nazaré. Bastou buscasse fazê-lo para que enxergasse nas eminências do monte o grande ajuntamento de povo, enquanto levantavam as 3 cruzes famosas daquele dia inesquecível. Pode continuar. A colina era estéril, sem beleza, e através da distância podiam seus olhos lobrigar os caminhos poeirentos e a paisagem desolada e árida sob um sol causticante. Lívia orava com toda a intensidade emotiva do seu espírito, dominada por angustiosos pensamentos. Tá, Marta, só um pouquinho. Então, olha só, né? Estamos aí nesse contexto que a Lívia está voltando para casa, né? E ela tira a túnica judia, né? A túnica que ela vestia. E aí o marido fica enlouquecido, porque ele acha que aquilo ali é uma afronta. Ela tirar uma roupa de romana, uma matrona, esposa do senador, para andar com uma túnica simples. Agora eu já sei por que você anda com essa roupa aí. E é a segunda vez que ele a vê com a roupa, né? Com as roupas simples das judias. Então, vamos lá. Agora, o que é interessante aqui é o seguinte, ó. Lívia estava com o coração opresso, né? Ela estava triste. Jesus ia ser crucificado. E ela tinha grande gratidão. Vamos lembrar que nos capítulos anteriores, ela participou das bem-aventuranças, lembram? Ela participou na primeira multiplicação de pães e peixes nas margens do Tiberíades, ao lado de Simeão, o tio de Ana. Vocês estão lembradas? Então, assim, ela ficou encantada com Jesus. Vamos continuar. Então, aqui, importante a gente focar nesse parágrafo aqui, ó. Lívia orava, mas não era uma oração qualquer, né? Ela orava com toda a intensidade emotiva do seu espírito, porque ela estava angustiada. Pode continuar, Marta. A sua visão espiritual surgiram ainda os quadros suaves e encantadores do mar da Galileia, conhecendo que a memória lhe revinha aquele crepúsculo inolvidável, quando, entre criaturas humildes e sofredoras, aguardava o doce momento de ouvir a confortadora palavra do Messias. Pela primeira vez. Via ainda a tosca barca de Simão, encostando-se às flores mimosas das margens, enquanto a renda branca das espumas lambia os seixos claros da praia. Jesus ali estava, junto da multidão dos desesperados e desiludidos, com seus grandes olhos ternos e profundos. Todavia, aquela cruz que se levantava no Monte da Caveira trazia-lhe o coração em amargurosas cismas.
Depois de orar e meditar longamente, examinou de longe os três madeiros, presumindo escutar o vozeio da multidão criminosa, que se acotovelava junto à cruz do Mestre, em terríveis impropérios. De Certo. repente, Então, gente, só um pouquinho, Marta. O Monte da Caveira, só para a gente saber aqui, ó, que onde Jesus foi crucificado, né? Eu coloquei um mapinha aqui para gente, ó. Então, ó, nós temos aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui em um esverdeado, vocês estão vendo, é onde está o templo, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Essas quatro torres aqui, ó, é a Fortaleza Antônia, certo? O Monte das Oliveiras fica aqui, do lado do templo, tá vendo? Agora, o Gólgota é do outro lado, seguindo uma linha reta aqui, ó. Aqui que foi crucificado Jesus, tá vendo? Fora, Não. aqui, ó, túmulo de Jesus. Eu vou marcar aqui para vocês verem. Deu para ver? Tá. Deu. Tá? Espera aí, deixa eu marcar de... Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Certo? Tá bom. Então, assim, para vocês verem, né? Aqui sacrificavam as pessoas que eram os ladrões da época, né? As pessoas condenadas, assim. Então, e você pode ver, né? Está fora dos muros de Jerusalém. Era um lugar assim próprio para esse tipo de crucificação, né? Para esse tipo de morte aí, uma morte com condenação, certo? Vamos continuar mais um pouquinho, Marta, aqui a gente vai falar dessa prece da Lívia, que é uma coisa maravilhosa. Precisamos aí aprender a orar como ela, se possível. Vai. pode ler? Pode ler. Depois de orar e meditar longamente, examinou de longe os três madeiros, presumindo escutar o vozeio da multidão criminosa que se acotovelava junto à cruz do Mestre em terríveis impropérios. De repente, sentiu-se tocada por uma onda de consolações indefiníveis. Figurava-se-lhe que o ar sufocante de Jerusalém se havia povoado de vibrações melodiosas e intraduzíveis. Extasiada, observou, na retina espiritual, que a grande cruz do Calvário estava cercada de luzes numerosas. Ao calor invulgar daquele dia, nuvens escuras se haviam concentrado na atmosfera, prenunciando tempestade. Em poucos minutos, toda a abóbada celeste permanecia represada de sombras espessas. No entanto, naquele momento, Lívia notara que se havia rasgado um longo caminho entre o céu e a terra, por onde desciam ao Gólgota legiões de seres graciosos e alados, concentrando-se aos milhares ao redor do madeiro. Pareciam transformar a cruz do Mestre em fonte de claridades perenes e radiosas. Continua mais um parágrafo, Marta, que a gente vai comentar. Atraída por aquele imenso foco de luz resplandecente, sentiu que sua alma, desligada do corpo central, se transportava ao cume do Calvário, a fim de prestar a Jesus o último preito do seu devotamento. Sim, via agora o Messias de Nazaré, rodeado dos seus lúcidos mensageiros e das legiões poderosas dos seus anjos. Jamais supusera vê-lo tão divinizado e tão belo, de olhos voltados para o firmamento, como em visão de gloriosas beatitudes. Tá, só um pouquinho. Olha só, gente, essa prece maravilhosa. É uma prece com profunda vontade, né? Eu não estou lá, mas eu vou lá, vou me despedir de Jesus. Então vamos lá, ó, ação da prece no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 9 e 10. Então, olha só, quando a gente faz a prece, a gente está fazendo uma invocação.
E o nosso pensamento entra em comunicação com o ser a qual nós nos dirigimos. Foi isso que a Lívia fez. E detalhe, Lívia estava acordada. É a segunda vez que acontece isso. Vocês estão lembrados? A primeira vez foi numa noite, né? Tinha brigado com o esposo e ela se dirigiu à noite ao mar, né? Lá de Tiberíades, às margens, vocês lembram? E ela fez esse movimento também. Então, é a segunda vez que ela faz esse movimento aí, enquanto ela faz essas preces. E olha só que bacana isso, né? Isso aí a gente chama de dupla vista. Eu acho que eu já tinha falado isso na aula anterior, né? Esse movimento de você se deslocar do corpo é em vigília, não é dormindo, é em vigília. E você consegue se transferir, você consegue se expandir e você tem a sua visão espiritual, a visão da alma, e não a visão do corpo. Era um desdobramento? O espírito dela se expande, né? O seu perispírito se expande e ela consegue, como é que eu vou falar? A vibração do perispírito dela consegue fazer essa conexão aí. Quer ver? Vamos ler aqui sobre a ação da prece, certo? A prece é uma invocação, na qual o homem entra em contato, entra em comunicação ao ser a qual se dirige. Durante a prece, ele pode agradecer, né? Pode pedir, pode glorificar. Então, na prece ocorre a transmissão do pensamento. Então, o que a Lívia estava fazendo naquela hora? Prece fervorosa, então, pensamento direto a Jesus, certo? Todos os seres, encarnados e desencarnados, nós todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Esse fluido, ele recebe a vontade, né? A nossa vontade, né? Recebe da vontade da gente um impulso. E aí eu formo aquele filamento, vamos dizer assim, que vai entrar em conexão com o outro. Então, esse fluido, né, quer dizer, esse impulso vai gerar esse filamento. Então, no fluido cósmico universal, nós temos, ele é o veículo do pensamento. E as vibrações que a gente emite enquanto a gente está em prece, elas vão até o infinito. Então, imagina, gente. Olha que coisa maravilhosa. Porque os nossos sentidos não são capazes de perceber, não quer dizer que não existam. Então, olha só, dirigindo-se o pensamento para qualquer ser, uma corrente fluídica se estabelece entre ambos. E a energia dessa corrente, ela guarda proporções com a vontade e o pensamento daquele que está orando. Imagine nesse momento a vontade de Lívia e o pensamento dela em relação a Jesus. Totalmente do bem, né? Bom, com muita vontade de querer que ele ficasse vivo, de querer que ele que saísse daquela situação. Então, é assim que os espíritos ouvem as preces, né? As nossas preces, que são dirigidas a eles. Se comunicam entre si, os espíritos, e nos transmitem as suas inspirações, certo? Então, eu trouxe também uma coisa que eu lembrei aqui, de um livro de Chico, né? Cartas de uma Morta, ó. Não sei se vocês já leram esse livro, Cartas de uma Morta. O capítulo é A Aura da Terra e a Prece da Aflição Materna. Então, olha só o que nós temos aqui. A mãe do Chico faleceu, certo? E ela foi, junto com o orientador dela, o mentor dela, foi começar a fazer uns estudos no plano, no lado de lá. No plano, ela já estava desencarnada e tal. E ela fazia os estudos, e aí o orientador dela pediu para ela analisar, olhar a Terra. Então, ela está olhando o planeta Terra de longe. E aí ela diz assim, a mãe do Chico Xavier: fui induzida a contemplar
a aura da Terra e vi camadas de espaço como um todo homogêneo numa cor uniforme. Tá. Aí ele diz para ela, né, o orientador, olha, o teu golpe de vista abrangeu a paisagem, busca agora os detalhes. Então ela começou a notar filamentos em posição vertical que se entrelaçavam entre si na vastidão, mas não se confundiam. Não havia dois filamentos iguais, e as suas cores desses filamentos variavam do escuro ao mais claro brilhante. Gente, que filamentos são esses? São os pensamentos? Sim, nossos pensamentos, nossas preces, nossas rogativas, exatamente. Então, olha só. Alguns se apagavam, outros se acendiam, e todos eram possuídos de movimentos naturais, com suas particularidades. Então, não tem uma prece, não tem um filamento que seja igual a outro. Olha que interessante isso. Esses filamentos são os pensamentos emitidos pelos encarnados. São reflexos. Esses filamentos são reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros daqueles que transmitem. Aos poucos, o orientador dela estava falando, né? Aos poucos, você vai conhecer os filamentos da consciência, os da maldade, os da pureza, os filamentos do amor ao próximo. Aí ele falou, esses raros filamentos aí, com alvura fulgurante, são emitidos pela virtude. E quando nos colocamos em relação com uma dessas manifestações, ocorre o contato direto entre nós, desencarnados, e o encarnado, né? Então, olha só, imaginem aí a Lívia fazendo essas preces. Então, ela faz essa comunicação, né? Ela faz esse filamento. E aí nós temos aqui um exemplo que a mãe do Chico Xavier, nesse livro aqui, Cartas de uma Morta, ela nos traz. Então, o que ela resolveu fazer? Eu vou olhar esse filamento aqui. Aí ela entrou em contato com um em particular. Me envolvi nas irradiações de um traço de luz clara, brilhante, e ouvi a voz a exclamar. Vi igualmente a figura de uma mulher ajoelhada em pranto, num átomo de tempo. Através da extraordinária ligação de pensamentos, eu pude saber a razão de suas lágrimas. Olha, gente, que maravilhoso isso. A mãe do Chico Xavier conseguiu se conectar a um desses filamentos, a uma prece. E ela, quando ela se conecta com esse filamento, ela vamos dizer assim, né? Ela se envolve nessa irradiação que ela escolheu, ela vê, ela sabe quem é, ela vê a mãe, ela sabe o motivo das lágrimas, ela sabe o motivo do rogo. Olha que maravilhoso isso. E aí, instintivamente, enviei pensamentos, né, consoladores. Ela entrou em contato com esse filamento, ela envia de volta. Enviei consolo, fé e esperança. Como eu havia pressentido, eu vi, né, a mãe via meditar com um olhar brilhante, reconfortada, enfrentar a luta com um grande alívio. Gente, que maravilha é essa? Olha só, então, a Marta leu para a gente aqui que, de repente sentiu-se tocada por uma onda de consolação indefinível. Figurava-se que o ar sufocante de Jerusalém havia se povoado de vibrações melodiosas e intraduzíveis. Então, a Lívia, em prece, conseguiu abrir a sua visão espiritual, certo? Então, olha só. Quer ler mais um pouquinho aí, Marta, para a gente?
Ela o contemplou, por sua vez, tocada de sua maravilhosa luz, alheia a todos os rumores que a rodeavam, implorando-lhe fortaleza, resignação, esperança e misericórdia. Em dado instante, seu espírito sentiu-se banhado de consolação indefinível, como se estivesse empolgada pela maior emoção de sua vida. Notou que o mestre desviara levemente o olhar, pousando-o nela, numa onda de amor intraduzível e de luminosa ternura. Aqueles olhos serenos e misericordiosos, nos tormentos extremos da agonia, pareciam dizer-lhe: Filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. Olha só que interessante isso, maravilhoso. Ela faz a prece, ela entra em contato com Jesus, ela está fazendo a prece por Jesus. Ela consegue fazer, né? Emitir os pensamentos, ela faz essa segunda vista, ou dupla vista, que é a vista da alma, e o Jesus se volta a ela, e ainda manda um recado, porque Jesus sabe que ela vai ter uma provação depois. E ele fala para ela: filha, aguarda a claridade do meu reino. Na terra, todos, né? É assim que todos devemos morrer. Então, Jesus ainda aproveita a oportunidade dessa dupla vista e dá mais um recado, porque ela vai ter uma prova no futuro, certo? Então, olha só, segunda vista ou dupla vista. É o resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. É a vista da alma. Isso aqui, tudo que eu peguei, essas questões, ó, 447, 48, 49, 50 e 51, está no Livro dos Espíritos, tá, gente? No capítulo 8º, Emancipação da Alma. Eu vou ler só as partes aqui mais importantes para nós. Então, ó, a faculdade da segunda vista ela é permanente, mas o exercício não. Você vê, a gente está acompanhando a vida dela e, pela segunda vez, ela consegue fazer esse exercício aí. Nos mundos menos materiais que o nosso, o espírito se desprende com muito mais facilidade, né? E se põe em comunicação pelo pensamento, não precisa, né, da voz, da articulação, do som, né? Olha só, a segunda vista, geralmente, ela tem o desenvolvimento de forma espontânea. Agora, a frequência, né? Em sua frequência, a vontade tem papel importante. Então, dá para treinar isso, é isso que ele está falando. Ela é suscetível de desenvolver-se pelo exercício. A dupla vista também parece que tem uma certa hereditariedade em algumas famílias. Então, pela semelhança dos corpos, dos organismos, né? Pois se transmite como outras qualidades físicas. Olha que interessante isso, né? A dupla vista pode ser transmitida como uma outra qualidade. Então, olha só. A faculdade, por exemplo, alguém desenvolve, né, a segunda vista, a gente falou aqui que o exercício pode melhorá-la, então, pela educação, se transmite, então, de um familiar a outro. Interessante isso, né? Certas circunstâncias podem fazer o desencadear dessa dupla vista. Uma moléstia, uma proximidade do perigo, uma grande comoção, a gente tem aqui no caso, né? Uma grande comoção. E a Lívia está fazendo esse movimento aí de dupla vista diante da crucificação de Jesus. O corpo, então, acha-se num estado especial que permite ao espírito ver o que não podemos ver com os olhos da carne. Então, nas épocas, por exemplo, de crises, né, de calamidades, de grandes emoções, nós temos esse desabrochar aí da segunda vista, né? Então, olha que interessante aqui na questão 452. Parece que a providência, quando num perigo nos ameaça, né? Parece que a providência, quando o perigo ameaça, nos dá meio de invocar. Invocar o quê? A segunda vista. Certo?
Então, assim, muito, muito interessante e para a gente saber que as nossas preces, elas são ouvidas, né? Deixa eu falar mais um pouquinho aqui sobre preces não ouvidas. Por que eu vou falar disso? Ela foi rezar para um lado e o marido foi para o outro. Um entrou para um quarto, o outro foi para o outro quarto, e ele foi para rezar para os deuses lá. Preces com superabundância de palavras. Preces ininteligíveis não são ouvidas. Preces com ar de distração. Sabe aquela prece só dos lábios, que é maquinal, que não tem vontade, a alma está indiferente? Também não é ouvida. Precisamos perdoar o próximo. Olha só. Preces sem amor, sem humildade, preces sem estar arrependido. Essas preces não são ouvidas. Pode continuar, Marta. Desejava responder às exortações suaves do Messias, mas seu coração estava sufocado numa onda de radiosa espiritualidade. Todavia, no íntimo, afirmou, como se estivesse falando para si mesma: sim, é desse modo que deveremos morrer. Jesus, concedei-me alento, resignação e esperança para cumprir vossos ensinamentos, para alcançar um dia o vosso reino de amor e de justiça. Certo. Então, aqui, gente, ele está dando orientação, né? Lívia, é assim que todos vão morrer. E aí ela pede, Jesus, me dá fortaleza, me dá, né, resignação. Pode continuar. Isso significa, né? Vocês vão sofrer. Sim. Vão Sim. sofrer bastante. Sim. Seguindo o exemplo dele, que sofreu na cruz. Sim, né, Marta? Olha só. Ele é o mestre, né? Recebeu lá, Caminho da Luz, recebeu um pouco de energia do Sol e aí moldou o planeta junto com seus, né, os seus ministros e faleceu desse jeito, sem ter problema nenhum, né? Imagina então nós. É Fora isso as mesmo. torturas, né? Fora as torturas anteriores à crucificação. Sim, teve tortura, né? Ele recebeu Humilhação. chibatada, foi muito humilhado, né? Vestiram-no com aquela, você é o rei, deram um caniço para ele, aquela coroa de espinhos, cuspiram, falaram impropérios, fizeram o que quiseram. Jesus se levantou? Nem um minuto. Poderia pulverizar aquilo ali, ó, com um segundo, puf. Mas ele ficou, aceitou, resignação, para nos ensinar isso. Pode continuar. Lágrimas copiosas banhavam-lhe o rosto, naquela visão beatífica e maravilhosa. Nesse momento, porém, a porta abriu-se com estrépito e a voz soturna e desesperada do marido vibrou no ar abafado, despertando-a bruscamente, arrancando-a de suas visões consoladoras. Lívia, bradou ele, como se estivesse tocado por comoções decisivas e desesperadas. Imagina, Marta, esse Lívia, né? Lívia! Desse jeito. Não é esse Lívia que você... Eu não quis gritar aqui. Imagina, o homem estava colérico. Vai. Ele bradou, né? Gritou. Públio Lentulus, regressando ao lar, encaminhou-se imediatamente ao gabinete, onde se deixou ficar por muito tempo, engolfado em atrozes pensamentos. Depois de sentir o cérebro trabalhado pelas mais antagônicas resoluções, lembrou-se de que deveria suplicar a piedade dos deuses para os seus penosos transes. Dirigiu-se ao altar doméstico, onde repousavam os símbolos inanimados de suas divindades familiares. Mas, enquanto Lívia alcançara o precioso conforto, aceitando no coração os ensinos de Jesus com o perdão,
a humildade e a prática do bem, debalde, o senador procurou esclarecimento e consolo, elevando as suas orações aos pés da estátua de Júpiter, impassível e orgulhoso. Debalde suplicou a inspiração de suas divindades domésticas, porque esses deuses eram a tradição corporificada do imperialismo de sua raça, tradição que se constituía de vaidade e de orgulho, de egoísmo e de ambição. Foi Olha assim. só um pouquinho, Marta. Olha só a diferença, né? Os dois orando. Lívia de um lado a Jesus e Públio do outro a Júpiter, né? E a Lívia aceitando a Jesus e o outro não, ele estava ali, ó, impassível e orgulhoso. E aí a gente vê, né? As preces são ouvidas sem amor e sem humildade, não. Sem estar arrependido, também não. Então, olha só essa questão do Livro dos Espíritos, né, sobre a prece. 666. Podem as preces que nós fizermos, né, mudar a natureza das nossas provas, desviar-lhe os cursos? Porque Públio está rezando lá para, gente, tira isso aí de mim, tira essa provação, tira tudo isso. Mas quem era Júpiter, né? Exato. As estátuas, né, de Júpiter e todos aqueles deuses gregos lá. E aqui fala que ele estava com muito orgulho, né, muita raiva. Então, prece nenhuma vai ser ouvida desse jeito. As nossas provas, né, estão nas mãos de Deus. E algumas têm que ser suportadas até o fim, gente. É bênção, não é mal. É isso que a gente tem que aprender a ver. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Ah, está resignado, né? Está aceitando a sua provação aí, a sua expiação. Tira aí 20% aí do peso dessa prova. Certo? Ó. Algumas de nossas provas têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto do homem o concurso dos bons espíritos. O que eles vão fazer? Igual a mãe do Chico fez com aquela outra mãe. Eles dão força para que nós as suportemos corajosamente. Não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Quer dizer que, não quero mais essa prova. Não quero mais essa expiação, vou rezar muito aqui para Deus me tirar isso, que eu não estou aguentando. Quer dizer que Deus, então, vai mudar uma natureza de uma prova só porque eu estou pedindo? Mas o que é melhor para mim? Quem que sabe, eu ou o Pai? O que vos parece mal, no estreito ponto de vista, é um grande bem. Estou doente, é para eu me burilar. Então, grande bem, né? Porém, súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais que Deus não vos ouviu a prece porque não a fez a vosso favor um milagre? Enquanto que ele, Deus, né, através dos bons espíritos, é claro, nos assistem por meios naturais, que vos parecem obra do acaso, e não aquele milagre. Muitas vezes eles, né, ele, Deus, os bons espíritos, no caso, né, de intermediários, nos sugerem a ideia que fará com que nós saiamos da dificuldade pelo nosso próprio esforço. Então, gente, é maravilhoso isso. Eu trouxe agora, eu lembrei. A Lívia está orando aqui, certo? E ela viu que o céu rasgou. Então, na terra estava escuro. Lembra? Que era umas 3 horas da tarde, se não me falha a memória. E, de repente, estava um sol e, de repente, fechou tudo. Tempestade, escureceu e tudo. Mas quem tem a visão espiritual vai ver que está em cima daquela cruz lá, está uma claridade linda, maravilhosa.
Quem está cheio? Está cheio de quê? Que ela viu aqui? Cheio de anjos. Uma legião, mas é muito. Então, vamos ver aqui, ó, rapidinho, só para a gente imaginar, tentar imaginar o cenário, né? O anjo solitário, Estante da Vida, capítulo 34, de Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier. Enquanto Jesus agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário. Olha só, né? A poeira escura do chão, na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas compactas. E isso aí éramos nós lá, encarnados, ignorantes e maldosos. Então, fios de claridade indefinível passavam a ligar o madeiro ao firmamento. Olha só, lembra? Embora houvesse aquela tempestade e aquela escuridão, mas são dois planos, um escuro de trevas e ignorância e o outro de claridade e de bênçãos, com anjos. Olha só. O Cristo contemplava a celeste paisagem, aureolado de glória, que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam em bandos a entonarem cânticos de amor e reconhecimento que os ouvidos humanos jamais poderiam perceber. Lívia percebeu. Então, olha só os anjos que desceram. Anjos da ternura, que rodearam-lhe o peito ferido. Os portadores da consolação, que ungiam-lhe os pés que estavam sangrando. Os embaixadores de harmonia, que formaram coroa viva ao redor da cabeça de Jesus, né? com lindas melodias. Os emissários da beleza teceram guirlandas para ele. Aí aparece quem? Os anjos da justiça, distribuidores da justiça, né? Depois que oscularam, né, beijaram as mãos de Jesus, vamos lá, catalogando os culpados, ó, um a um, quem que foi, fulano, ciclano, para chamar-os ao reajuste. Apareceu também os doadores de carinho e acariciavam-lhe os cabelos, os enviados da luz, etc. Mais um monte de tipos de anjos. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do condutor, quando um anjo, um só, aureolado de intraduzível esplendor, apareceu solitário. Não se deteve em contemplação ociosa, que cabia aos companheiros, aos outros, né? E desejava conhecer a vontade de Jesus. Enlaçou o busto do supliciado com carinho e colocou o ouvido próximo dos lábios de Jesus. O mensageiro solitário, revelando olhos serenos e úmidos, desceu o monte ensolarado para as sombras que invadiam Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Era o anjo divino da caridade. Então, gente, eu trouxe isso aqui só para a gente fazer pensamentos, né? Não foi Jesus, então, que foi atrás de Judas? Ele manda aqui o primeiro anjo e depois ele vai também. Ele passou 3 dias, sim. Primeiro ele manda o anjo aqui, mas ele passou 3 dias também atrás de Judas, tá, Marta? Tá. Então, eu trouxe isso aqui para a gente ver, tentar imaginar a beleza do momento, com todos aqueles anjos, apesar da crucificação. Tem aquele ditado, né, do Francisco Cândido Xavier, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, vamos lá, pode continuar, Marta. Foi assim que, intoxicado pelo ciúme, procurou a esposa sem mais delongas, a fim de cuspir-lhe em rosto todo o desprezo da sua amargurada desesperação. Ao chamá-la bruscamente, observou que seus olhos semicerrados estavam cheios de lágrimas, como a contemplar alguma visão espiritual inacessível à sua observação. Jamais Lívia lhe parecera tão espiritualizada e tão bela como naquele instante. Mas o demônio da calúnia lhe fez sentir imediatamente que aquele pranto nada representava senão sinal de remorso e compunção ante a falta cometida, ciente como deveria achar-se a esposa
da sua presença no palácio governamental, depreendendo-se daí que ela deveria esperar a possibilidade da sua severa punição. Olha só, gente, como que é o julgamento e o pensamento do outro, né? Da gente. Ele chega, né? Colérico. Depois ele vai ao quarto dela, gritando com ela. Ele a vê chorar, chorando, e imagina que é por causa da traição, porque ele estava lá no mesmo ambiente que ela e porque ela vai levar uma severa punição. E é por isso que ela está chorando. Ele está cego de ciúmes, né, pela calúnia que levaram até os ouvidos dele, então ele já não consegue raciocinar mais. Está doente de ódio. Exatamente. Olha só, eu achei um negócio aqui de cólera, né? No Consolador, livro do Consolador, parte 2, capítulo 2. Como entender o sentimento da cólera na vida humana? Aí, né, Chico responde, a cólera não resolve, Chico não, André, né? A cólera não resolve os problemas evolutivos da vida. E nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Quer dizer, a cólera não vai adiantar nada. E significa primarismo, né? A cólera impulsiva, né, nos seus movimentos violentos, é um vinho envenenado e cuja embriaguez a alma desperta depois com o coração ressentido. Olha só, ele diz que a cólera é como um vinho envenenado que vai nos envenenar a alma. E eu li, mas agora eu não me lembro onde, se vocês puderem me ajudar. Eu acho que foi Joana que trouxe em Leis Morais, se não me falha a memória. Ela disse que cada crise de cólera que nós temos, cada crise de ira que nós temos, a gente não volta mais ao equilíbrio anterior que nós tínhamos. E quanto mais profunda a ira, mais profunda a cólera, também aumenta a frequência dela, dessas crises assim impulsivas. Mas a cólera não faz mal só para a alma, para o corpo também, né? Com certeza. Porque quando você emite vibrações ruins, você prejudica o seu perispírito. E o nosso corpo é uma cópia fiel, célula a célula do nosso perispírito. Então, você imagina, né, Marta? Nós estamos vibrando energia ruim. Para onde essa energia ruim vai? Para o nosso perispírito e para o nosso corpo, consequentemente. Já que né? O corpo é a cópia fiel do perispírito. Verdade. Então, vamos lá. Olha só. Pode continuar a ler aí para gente? Arrancada ao seu êxtase pela voz vibrante do marido, a pobre senhora observou que a sua visão se desvanecera inteiramente e que o céu de Jerusalém fora invadido por intensa escuridão, ouvindo-se os ribombos formidáveis e trovões longínquos, enquanto relâmpagos terríveis riscavam a atmosfera em todas as direções. Lívia, exclamou o senador com voz forte e pausada, dando a entender o esforço que despendia para dominar o complexo de suas emoções. As lágrimas de arrependimento são inúteis neste momento doloroso dos nossos destinos, porque todos os laços de afetividade comum que nos uniam estão agora rotos para sempre. Mas que é isso? Pôde ela dizer, revelando o pavor que tais palavras lhe produziam. Nem mais uma palavra, revidou o senador, pálido de cólera, dentro de uma serenidade feroz e implacável. Olha só, nem mais uma palavra. Então, a partir daí, ela vai obedecer. Resignada. Pode continuar. Observei com os próprios olhos o seu nefando delito
e agora conheço a finalidade dos seus disfarces humildes de Galiléia. Ouvir-me-á a Senhora até o fim, examinando-se de qualquer eximindo-se de qualquer justificativa, porque uma traição como a sua só poderá encontrar justo castigo no silêncio profundo da morte. Olha só, gente, vamos ver aí as coisas que ele está falando para ela. Então, ó, você fica quieta. Você não vai falar nada, né? Não quero justificativa nenhuma. E, ó, Você é culpada, né? exatamente, já julgou e condenou, né? Julgou e condenou já. Então, ele pensa assim, ó, e ele ainda diz para ela assim, uma traição como a sua merece a morte. E eu falei, caramba! E ele vai falar mais 2 ou 3 vezes aqui que né, ela deveria morrer. Mas como ele é bom, continua aí. Continua aí, Marta. Mas não quero matá-la. Minha formação moral não se compadece com o crime. Não porque haja piedade em minha alma, à vista do possível arrependimento do seu coração, no tempo oportuno, mas porque tenho ainda uma filha sobre cuja fronte recairia o meu gesto de crueldade contra a sua felonia, que basta para nos tornar infelizes por toda a vida. Homem honesto e pronto a desafrontar-me de qualquer ultraje, tenho muito amor ao meu nome e às tradições de minha família, de modo a me não tornar um pai desnaturado e criminoso. Poderia abandoná-la para sempre, na consideração do seu ato de extrema deslealdade. Porém, Sabe o que é esse abandonar para sempre? Transformá-la em prostituta. Depois a gente vai ler aí. Depois a gente vai ler aí a lei a lei romana, da Roma antiga, para as mulheres, as esposas, que eram consideradas traidoras, né? adúlteras. Adúlteras, né? Exatamente. Poderia abandoná-la para sempre na consideração do seu ato de extrema deslealdade. Porém, os servos desta casa se alimentam igualmente à minha mesa. E sem reconhecer os outros títulos que me ligavam à senhora, na intimidade doméstica, vejo ainda na sua pessoa a mãe de meus filhos desventurados. É por isso que, doravante, desprezo, em face das provas palpáveis da sua desonestidade, neste dia nefasto do meu destino, todas as expressões morais da sua personalidade indigna para conservar nesta casa tão somente a sua expressão de maternidade, que me habituei a respeitar nos irracionais mais humildes. Os olhos súplices da caluniada deixavam entrever os indizíveis martírios que lhe dilaceravam o coração carinhoso e sensibilíssimo. Ajoelhara-se aos pés do esposo, com humildade, enquanto lágrimas dolorosas lhe rolavam das faces pálidas. Lembrava-se Lívia, então, de Jesus, nos seus intraduzíveis padecimentos. Sim, ela recordava as suas palavras e estava pronta para o sacrifício. No meio de suas dores, parecia sentir ainda o gosto daquele pão de vida, abençoado por suas divinas mãos, e figurava-se lavada de todas as mundanas preocupações. A ideia do reino dos céus, onde todos os aflitos são consolados, anestesiava-lhe o coração dolorido nas suas primeiras reflexões a respeito da calúnia de que era vítima o seu espírito fustigado pelas provas aspérrimas. Só um pouquinho. Marta, vocês estão vendo que ela não falou nada. Ela não está se defendendo. Resignada. Ela fala assim, lembrou de Jesus, né? Lembrou do sacrifício dele, né? E recordou das palavras de Jesus, né? Olha, todos nós vamos morrer assim na Terra. É deste modo que devemos morrer. Então, ela está lá, então, resignada.
E, ó, de joelhos para o marido não está vendo nada disso, né? Não está vendo nada disso. De joelhos. Vai lá, Marta. Não Estava obstante, pronta para o sacrifício. Então, Jesus, o que tu quer de mim? É esse sacrifício? Eu vou fazer. Vai. não obstante essa atitude de serena humildade, o senador continuou no auge da angústia moral. Dele tudo que possuía de mais puro e mais sagrado neste mundo, na esperança de que correspondesse aos meus ideais mais sublimes. Entretanto, relegando todos os deveres que lhe competiam, não vacilou em derramar sobre nós um punhado de lama. Preferiu, ao convívio do meu coração, os costumes dissolutos desta época de criaturas irresponsáveis, no capítulo da família, resvalando para o desfiladeiro que conduz a mulher aos abismos do crime e da impiedade. Mas ouça bem minhas palavras, que assinalam os mais terríveis desgostos do meu coração. Nunca mais se afastará dos labores domésticos, das obrigações diárias de minha casa. Mais um ato com que provoque as derradeiras reservas da minha tolerância, não deverá esperar outra providência que não seja a morte. Ó, segunda vez. Então, vamos lá. Roma Antiga tratava com rigor a infidelidade. Então, esse trabalho aqui foi um trabalho de doutorado que é da USP, ó, de 2018, né? Então, a historiadora foi lá atrás. Então, a lei, né? Essa lei sobre a infidelidade, né? Sobre o adultério. Então, da mulher, né? Então, vai vendo, Marta. Da mulher. Vai vendo. Promulgada por Augusto em 18 a.C., a Lex Lulia de Adulteris, eu não sei ler aí italiano, né? A Lei Júlia sobre adultério. Olha só, a Lei Júlia. A lei definia como adultério a relação entre a mulher casada e um homem que não fosse seu marido. A noção do adultério romano é patriarcal, que registrava na legislação o campo das mulheres. Exatamente o que a Marta está falando aí. O homem casado poderia ter relações sexuais fora do casamento com escravas, concubinas e prostitutas. Para os romanos, haviam dois modos de eliminar a figura adúltera. Porque ele falou aqui para ela, né? Eu posso te mandar matar. Haviam dois modos de eliminar a adúltera: pela morte, prevista em lei, ou pela transformação da adúltera em prostituta. Transformação oficial, hein, gente? Com documentação e tudo, olha. A mulher condenada não podia mais casar. E mudava-se o seu estatuto jurídico, ó. Agora não era mais matrona, era prostituta. A figura da adúltera deveria ser eliminada, pois a lei romana só previa duas categorias de mulheres: a matrona, mulheres castas, esposas perfeitas, e as prostitutas. Ó, que coisa interessante, né? Sobre Roma Antiga. Vamos lá, vamos continuar, Marta. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Alguém quer ler também? Alguém quer ler também? Marli? Posso continuar? Eu continuo. Vamos lá, Marli? Beleza. Não me solicite as mãos honestas para um ato de tal natureza. Se as tradições familiares desaparecem no âmago do seu espírito, continuam elas cada vez mais vivas em minha alma, que as deseja cultivar incessantemente no santuário das minhas recordações mais queridas. Viva com o seu pensamento na ignomia, mas abstenha-se de zombar publicamente dos meus sentimentos mais sagrados, mesmo porque a paciência e a liberdade também têm seus limites. Saberei ressurgir desta queda em que as suas leviandades me atiraram. De hora em diante, a senhora será, nesta casa, apenas uma serva, considerando a função maternal que hoje a exime da morte. Mas não intervenha na solução de qualquer problema educativo da minha filha. Minha filha, né? Saberei conduzi-la sem o seu concurso e buscarei o filhinho perdido,
talvez pela sua inconsciência criminosa, até o fim dos meus dias. Concentrarei nos filhos a parcela imensa de amor que lhe reservara, dentro da generosidade da minha confiança. Porquanto, doravante, não me deve procurar com a intimidade da esposa, que não soube ser, pela sua injustificável deslealdade, mas com o respeito de uma escrava deve aos seus senhores. Enquanto se verificava uma ligeira pausa na palavra queminiosa e amargurada do senador, Lívia dirigiu-lhe um olhar de angústia suprema. Desejava falar-lhe com Dantes, entregando-lhe o coração sensível e carinhoso. Todavia, conhecendo-lhe o temperamento impulsivo, adivinhou a inutilidade de qualquer tentativa para justificar-se. Passadas as primeiras reflexões e ouvindo amargurada de dor aquela terrível insinuação acerca do desaparecimento do filhinho, deixou vagar no coração vacilações injustificáveis e numerosas. Ante aquelas calúnias que a faziam tão desditosa, chegava a pensar se as boas ações não seriam vistas por aquele Pai de infinita bondade que ela acreditava velar dos céus por todos os sofredores de conformidade com as promessas sublimes do Messias Nazareno. Não guardara ela uma conduta nobre e exemplar como mãe dedicada e esposa carinhosa? Todo o seu coração não estava posto em tributos de esperança e de fé naquele reino de soberana justiça que se localizava fora da vida material? Além disso, sua ida precipitada a Pilatos, sem a audiência prévia do marido, fora tão somente com o elevado propósito de salvar a Jesus de Nazaré da morte infamante. Onde o socorro sobrenatural que não chegava para esclarecer a penosa situação dela e mostrar tal injustiça? Olha só, né, gente? Ela está ali, né? Ele está brigando, porque ela não está falando nada, e ela está pensando, né, gente? Será que Deus, né? Jesus, os bons espíritos não estão vendo que eu sou uma esposa digna, eu sou uma mãe boa? Eu fui lá pedir para que Jesus não fosse morto. Então, será que ninguém, os bons espíritos, esse plano aí, não está vendo que eu estou fazendo tudo isso? Então, olha só o que vai acontecer. Ela ainda recebe mais uma orientação aí, uma intuição que vem no pensamento dela. E, para mim, é mais um conselho, na minha opinião, é mais um conselho de um bom espírito aí. Quer ver? Continua, Marli. Lágrimas angustiosas enevoaram-lhe os olhos cansados e abatidos. Mas antes que o marido recomeçasse as acusações, viu-se de novo defronte da cruz em pensamento. Uma brisa suave parecia amenizar as úlceras que o libelo do esposo lhe abrira no coração. A acusação, né? A acusação dele, vai. Uma voz que lhe falava aos refolhos mais íntimos da consciência lembrou-lhe o espírito sensível que o mestre de Nazaré também era inocente e expirara naquele dia na cruz sob os insultos de algozes impiedosos. E ele era justo, bom e compassivo. Daqueles a quem mais havia amado, recebera a traição e o abandono na hora extrema do testemunho. E de quantos havia servido com a sua caridade e o seu amor, tinham recebido os espinhos envenenados da mais acerba ingratidão. Ante a visão dos seus martírios infinitos, Lívia consolidou a sua fé e rogou ao Pai Celestial lhe concedesse a intrepidez necessária para vencer as provações aspérimas da vida. Então, pediu coragem, né? Então, olha só, vem mais uma ideia de um espírito superior para consolá-la, quando ela começa a fazer os questionamentos. Pode continuar. Suas meditações angustiosas haviam
durado um momento, um minuto apenas, após o qual continuou Públio Lentulus com voz desesperada. Aguardarei mais 2 dias nas pesquisas do meu filhinho desnaturado. Decorridas estas poucas horas, voltarei a Cafarnaum para afrontar a passagem do tempo. Ficarei neste cenário maldito enquanto for necessário, e quanto à senhora, recolha-se doravante a sua própria indignidade, porque com o mesmo ímpeto generoso com que lhe poupo a existência neste momento, não vacilarei em lhe infligir a derradeira punição no momento oportuno. Tá vendo? Ameaçou de novo. E abrindo a porta de saída, que estremecera aos ribombos do trovão, exclamou com terrível acento: Lívia, neste momento doloroso, assinala a perpétua separação dos nossos destinos. Não ouse transpor a fronteira que nos isola um do outro para sempre, no mesmo lar e dentro da mesma vida, porque um gesto desses pode significar a sua inapelável sentença de morte. Ah, ele está que ameaça ela, hein? Então, vai. Através obsediado também, né? Além dele estar ali na cólera, está obsediado, assim, totalmente cego. Não consegue nem, gente, não consegue nem ter uma palavra com a própria esposa, chegar com ela e falar assim, Lívia, né? Se ele tivesse com a dúvida, Lívia, o que está acontecendo? Mas não é assim que os casais são? Isso aqui me surpreende, né? Então, ele não conhecia a esposa que ele tinha, né? Que ele sempre elogiou no início da história, e de repente ele não confia, não acredita nela, nem pergunta se é verdade ou mentira. Engraçado isso, eu acho, sabe? Ele julgou, condenou, taxou e pronto. É a opinião dele, não quero saber se ela tem alguma coisa para falar para mim. Mas e antes? Ela não era boa esposa? É isso que é estranho. E, ó, a gente está vendo a história de um espírito, né? A vida real. Então, assim... É interessante isso que você está falando, porque se a gente for pensar, se lá na primeira vez lá que a Fúvia foi lá falar para ele, quando eles ainda estavam em Jerusalém, se ele tivesse lá naquela primeira acusação que a Fúvia fez, ele tivesse procurado, muita coisa poderia ser evitada. Você vê o que é o orgulho da gente, né? Eu vou me rebaixar e perguntar, né? Ele acolheu todas a acusação e não deu a chance da pessoa se explicar. Exatamente, né? E é a pessoa que ele mais, assim, tinha que ter intimidade e falar, né? Aconteceu alguma coisa? Olha, fulano, ciclano, estão me falando isso aqui. E é engraçado, né? Porque a gente está vendo a situação, parece assim, que a intimidade do casal, a cumplicidade se perdeu toda. Pode continuar, Marli. Atrás dele, fechara-se a porta com um intrépido abafado pelos rumores da tempestade. Jerusalém estava sob um verdadeiro ciclone de destruição, que ia deixar após sua passagem sinal de ruína, desolação e morte. Ficando só, Lívia chorou amargamente, enquanto a atmosfera se lavava com a chuva torrencial que descia a cântaros no fragor das trovoadas. Também a sua alma se despia das ilusões amargas e purificadoras. Olha aí, né? Esse aí é o ditado que você estava falando, né, Marli? Lívia, ela aceita a calúnia, que vai purificá-la. É essa aqui a calúnia vitoriosa. Não é isso, Marli? É a luta entre a calúnia e a Lívia. Sim. E a Lívia... saiu vitoriosa, né? Exatamente, é a luta. Não foi a calúnia que venceu, foi ela que venceu. Exatamente, exatamente. Ela venceu por quê? Porque ela se resigna. É essa pergunta que a Marli fez no começo do capítulo e que a gente está fechando agora, né? Ó, Lívia aceita a calúnia que a purificaria. Ó,
Maravilha, Porque vamos. ela também está levando em consideração a mensagem que ela recebeu de Jesus. Sim, com certeza. Ela teve, assim, a visão real da coisa, né, Marta? Que é a visão do espírito, da alma. E Todos ela vamos teve. sofrer, né? Todos vamos sofrer. Exatamente. Exatamente. Ela teve primeiro, ela teve um recado direto de Jesus quando ela fez a prece, né, fervorosamente lá, ele disse: todos assim vamos morrer. E pela uma segunda vez aqui, ó, uma brisa veio amenizar as suas úlceras e todos aqueles questionamentos que ela fez, né, nesse parágrafo aqui que a Marli leu para a gente, ela recebe também uma coragem, uma esperança, um sentido e um incentivo de um espírito superior. Fora que Então, ela está com a consciência limpa, porque ela não fez nada errado. exatamente, exatamente. Então, assim, ó, né? Ela está sabendo aí fazer aceitar essa prova. Pode continuar. Sim, estava só e profundamente desventurado. Doravante não poderia contar com o amparo do marido, nem com o afeto suave da filhinha, mas um anjo de serenidade velava sua cabeceira, com a doçura das sentinelas que nunca se afastam do seu posto de amor, de redenção e de piedade. E foi esse espírito luminoso que, fazendo gotejar o bálsamo de esperança no cálice do seu coração angustiado, deu-lhe a sentir que ainda possuía muito, o tesouro da fé, que a unia a Jesus, ao Messias da renúncia e da salvação, a esperá-la em seu reino de luz e de misericórdia. Olha só que maravilha, né? A calúnia que vai purificar esse espírito. Então, olha só, eu achei aqui também no Consolador, parte 2, capítulo 2, uma pergunta muito interessante. Questão 187. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Quer dizer, está encarnado lá, está cheio de trabalho, de aflição, de problema. Qual a atitude mental? A atitude deve ser a que nos é ensinada pela lei divina. Na reencarnação em que vos encontrais, deve ser o esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Olha isso, gente. É difícil, mas a gente pode treinar isso. Então, a necessidade do perdão no mundo para do verbo haver, né? Necessidade de perdão no mundo para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz aos corações. Olha que maravilhoso isso. Então, a Lívia faz isso, né? Ó, esquecer todo o mal, recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho. Quando a gente esquece o mal, a gente consegue aniquilá-lo. E perdoar quem pratica o mal, você está conquistando uma alma através do amor. Maravilhoso isso, né? Tá bom, gente? Ótimo. Muito bom. Então, Muito vamos bom. lá. Deixa eu fechar aqui.